Mas permitam-me, antes de mais, cumprimentar todos os presentes, agradecer todas as amabilidades que foram, que aconteceram a propósito deste prémio e 2 ou 3 palavras iniciais sobre a história do prémio. O professor Correia de Campos está ali sentado e eu coordenámos a edição do livro 40 anos de Abril na Saúde e convidámos outros autores para se juntarem a nós na elaboração do livro. E quando o livro foi publicado, em 2014, pensámos que o produto nos direitos do autor pudesse reverter a favor de um prémio que distinguisse o melhor trabalho sobre a investigação em sistemas de saúde e que esse prémio se chamasse António Arnaud. Os autores concordaram de imediato, o Dr. António Arnaud também concordou, pode falar à vontade. António Arnaud também concordou de imediato e Edições Almedina associou-se a este prémio. E, portanto, a este respeito deste prémio, queria fazer 5 breves referências. A primeira referência é o Dr. António Arnaud, que me desculpem todos os outros, na medida em que o seu exemplo de seriedade, de honestidade, nos incentiva a trabalhar nesta área e também, porque não, de inovação. O que de mais inovador terá acontecido na nossa vida democrática do que a criação do Serviço Nacional de Saúde no final dos anos 70. E, portanto, como o livro é sobre inovação, o SNS foi talvez aquilo que de mais inovador se criou, de positivamente inovador, se criou em Portugal. Depois há a Fundação Carlos Gulbenkian, não só por nós estarmos aqui, como também por apoiar financeiramente o prémio nas 3 próximas edições. Visto que os direitos de autor esgotam-se, embora o livro seja um êxito, os direitos de autor esgotam-se neste prémio e o Dr. Casimiro hoje vai receber aquilo que eventualmente os autores receberiam se não prescindissem dos direitos de autor. Mas, portanto, a Fundação Carlos Gulbenkian assegura o financiamento do prémio nas 3 próximas edições. Aliás, a Fundação, em relação à Fundação, está tudo quase dito. Eu estava com o professor Gomes Canutilho há pouco, cheguei mais cedo, com o Dr. António Arnaud, e lembrei-me do capítulo do livro que fizemos, o professor Correia de Campos e eu, para o livro comemorativo dos 50 anos da Fundação Carlos Gulbenkian, e eu descobri algo que não sabia que existia, ou melhor, que não sabia que existia naquela dimensão, que é o espaço de liberdade. Ou seja, o professor Correia de Campos foi convidado para a Ministra da Saúde na altura e, portanto, fiquei eu, não sozinho, naturalmente, mas com mais trabalho do que era suposto ficar, e passei algumas semanas aqui na Fundação, num gabinete ao lado da administração e podendo consultar tudo aquilo que quisesse. Eu já passei por várias organizações, nunca me aconteceu poder ter este espaço de liberdade de quero ver as atas da administração, quero ver isto ou aquilo e, portanto, também queria distinguir no sentido de sublinhar que, além de tudo aquilo que já foi dito a propósito da Fundação, há este espaço de liberdade que não é propriamente comum nós sentirmos em todas as organizações por onde passamos, de uma forma ou de outra. Depois, uma palavra para Edições Almedina. A doutora Rita Pinto já falou. A Fundação Edições Almedina, o Grupo Almedina, apoiou de uma forma significativa a edição de livros desta coleção, Olhares sobre a Saúde, e agora, digamos, tem o risco de publicar os livros que são premiados e, portanto, já não nomes tão distintos quanto aqueles que até agora publicaram estou a pensar em Correia de Campos, ou Constantino Sá Clarides, ou Pedro Pita Barros, ou Paulo Santana, que estava há pouco aqui, ainda está, mas agora, eventualmente, nomes um pouco mais anónimos e, portanto, pode aparecer um Stiglitz, mas pode aparecer alguém que não seja tão famoso e, portanto, seja não a ruína do Grupo Almedina, mas causar algum pequeno embaraço financeiro. Portanto, muito obrigado também às Edições de Almedina. Depois, um agradecimento também aos membros do júri que vão ter agora o trabalho, a seguir ao trabalho que o professor Correia de Campos e eu fizemos, que são o professor Alexandre Abrantes, que está aqui,
o professor Jorge Soares, que está aqui também, e o professor Paulo Ferrinho, que não está por razões de saúde ligeira, não é questão para nos preocuparmos. E finalmente ao Dr. Casimiro Cavaco Dias, que dizer-lhe que é um prazer estar aqui a apresentar o seu livro. O nosso trabalho não foi muito complexo, os outros trabalhos tinham qualidade, mas manifestamente o seu trabalho foi o melhor. Este livro, diz o autor logo na introdução, resulta de uma investigação que ele fez, começada na Escola Nacional de Saúde Pública em 2007, a propósito do mestrado em Saúde Pública, e depois continuado esse trabalho em termos de investigação que ele foi fazendo como especialista da Organização Mundial de Saúde em Copenhague, noutros locais, agora em Luanda. Aliás, diz Konstantin Sacklarides no prefácio do livro, trocando o frio conforto de Copenhague pelo bulício desafiante de Luanda. Espero que os adjetivos estejam corretos do seu ponto de vista, bem entendido. Depois, o que é que ao longo do texto, o que é que acontece? Bom, o autor dialoga com os seus informantes, ou seja, o autor tem um conjunto aplicou um questionário a membros do Conselho de Administração de hospitais públicos, depois fez entrevistas a membros do Conselho de Administração de 5 hospitais considerados inovadores e depois constituiu ou criou uma técnica de grupo nominal para criar consensos em relação àquilo que ele pretendia investigar, que é exatamente porque é que uma organização apresenta maior capacidade de inovação do que outra. E, portanto, o livro anda à volta disto, da inovação e da inovação nos hospitais. E, portanto, os métodos de investigação, como já terão reparado com certeza, são métodos de investigação mistos, são métodos de investigação quantitativos e qualitativos, visto que ele utiliza frequentemente isto que acabei de referir, ou seja, questionários, entrevistas, técnicas de grupo nominal. Ora bom, e portanto existe esta dialética que o autor procura e consegue, dialética na relação com os seus informantes, e ele, na verdade, recolhe dos seus informantes informação que é importante para o livro, mas também influencia, do ponto de vista doutrinário, aquilo que vão sendo os contributos de cada um dos seus informantes. Ora bom, a minha leitura permite identificar seis teses. E as teses são a minha leitura. E, portanto, o autor pode estar, e se calhar até saudavelmente o deverá estar, em discordância com esta minha leitura. E a primeira tese é esta. É da centralidade da inovação organizacional. A centralidade da inovação organizacional. Ou seja, nós tradicionalmente associamos inovação à inovação tecnológica, os novos medicamentos, as novas tecnologias. O autor coloca a tónica na inovação organizacional como sendo aquela que é fundamental reter. E depois diz, bom, a inovação está na agenda dos hospitais públicos portugueses, 86% dos inquiridos, sublinha o estudo, para 86% dos inquiridos, o foco da inovação assenta no desenvolvimento organizacional mais do que na mera aquisição de novas tecnologias. O autor não faz, poderíamos eventualmente fazê-lo, se houvesse tempo da nossa e da vossa parte. O autor não avança com exemplos concretos da inovação organizacional. Poderíamos falar de hospitais que marcam a consulta após a alta dos doentes, há hospitais que o fazem, ou de utilização de métodos Kaizen ou Lean, de melhoria contínua da qualidade e simplificação de procedimentos, da telemedicina,
Por que não sair dos hospitais e falar das unidades de saúde familiar, que talvez sejam, professor Correia de Campos, agora não houve, talvez tenham sido das inovações organizacionais mais significativas na vida do sistema e do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos estudado as OSF, estamos neste momento a estudar as GFS versus o modelo, entre aspas, convencional de cuidados subprimários, mas, portanto, a propósito de inovação organizacional, que é a minha primeira tese na leitura que faço do seu livro, na inovação organizacional poderíamos ter avançado em relação a aspectos concretos. A segunda tese é sobre a força das relações de cooperação numa estratégia de inovação em saúde. Cooperação. Portanto, a palavra-chave aqui é a palavra cooperação. E o autor fala-nos da cooperação interna, mas fundamentalmente da cooperação externa, como um fator de maior influência na capacidade de inovação dos hospitais. E depois diz-nos, os hospitais integrados numa rede de cooperação externa apresentam uma probabilidade quase 7 vezes maior de desenvolver inovação. Uma probabilidade quase 7 vezes maior de desenvolver inovação. E depois diz-nos, a maioria dos hospitais estabelecem redes de cooperação com instituições de ensino, mas apenas uma pequena percentagem dos hospitais desenvolvem redes de cooperação com unidades de investigação. A impressão que nós temos, e sublinho a palavra impressão, a impressão que nós temos é essa. Ou seja, com certeza que cooperação com faculdades de medicina, com escolas de enfermagem, ou escolas de tecnologia, é aquilo que nós verificamos. Em relação a unidades de investigação, os grandes centros hospitalares, com certeza que sim, os IPOs também, ao nível do comum dos hospitais, a investigação é naturalmente mais reduzida. Se bem que o facto de muitos hospitais estarem integrados agora no Health Cluster tem dinamizado a investigação nesses mesmos hospitais. A terceira tese da minha leitura é a importância de uma cultura de learning organization nas instituições de saúde. O que é que o autor nos diz? Bom, diz-nos fundamentalmente isto: a capacidade de aprendizagem do sistema de saúde é essencial para aplicar evidência empírica na prática clínica em tempo real. Ou seja, esta partilha de informação deve ser uma rotina da vida, neste caso dos hospitais, podemos falar de outras unidades de saúde, e adiantaria eu a necessidade de uma cultura de qualidade e também de preocupações com aspectos como a acreditação, a certificação, como aspectos deste learning organization nas instituições de saúde e concretamente nos hospitais. Portanto, repetindo brevemente, primeira tese, inovação organizacional; segunda tese, a cooperação, especialmente a cooperação externa; terceira tese, learning organization nas instituições de saúde. Quarta tese versa sobre o desenvolvimento profissional contínuo e o aproveitamento máximo das competências individuais na equipa de saúde. O autor utiliza um estudo da Comissão Global Independente da União Europeia sobre profissionais de saúde, que propõe um quadro estratégico para a educação dos profissionais de saúde, com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre as necessidades de saúde, a oferta de competências pelo sistema de saúde e a procura de competências a procura de competências pelo sistema de saúde e a oferta de competências pelo sistema de educação. E, portanto, este triângulo, como um triângulo que deve caminhar para ser virtuoso, ou seja, necessidades de saúde, a oferta do sistema de educação e a procura pelo sistema de saúde. E a que propósito é que ele fala de desenvolvimento profissional? Porque diz: a interdependência na educação corresponde à aprendizagem interprofissional capaz de quebrar os atuais silos profissionais, ao mesmo tempo que se promovem relações de colaboração em equipas mais eficientes. E depois diz: as novas competências consistem sobretudo em interligar os conhecimentos de diferentes domínios, desafiando os tradicionais limites organizacionais e profissionais. Na verdade, o nosso sistema de saúde está muito voltado para os profissionais
e está menos voltado para as equipas digamos, não individuais, por um lado. E por outro lado, ainda não iniciámos nenhuma discussão sobre o revisitar as competências dos profissionais de saúde, a área que está, digamos, na agenda de vários países, de alguns já está mais do que na agenda, caso do Canadá, ou da Grã-Bretanha, ou até dos Estados Unidos, e nós estamos ainda num processo inicial de verificar até que ponto é que as profissões de saúde hoje têm ou não as competências que lhe advêm da formação que vão adquirindo, não só a formação inicial, como também a formação depois das escolas de onde provém. A quinta tese é sobre a flexibilidade organizacional dos hospitais como condição de sobrevivência num ambiente turbulento. E diz o autor, os resultados do estudo sugerem que a inovação implica maior flexibilidade interna através da integração de funções e serviços, assim como maior flexibilidade externa através da participação e amplas redes de cooperação. Em relação à cooperação, já falámos anteriormente, aqui a questão fundamental que se coloca é a questão da flexibilidade interna num ambiente turbulento. O exemplo que me ocorre é o exemplo da cronicidade e de uma população mais envelhecida. Esta afirmação é uma afirmação gasta, mas é verdadeira, e, portanto, o exemplo da cronicidade leva a que os hospitais tenham que se organizar de uma forma diferente, não propriamente para situações agudas em que o doente tem alta, mas para situações em que o doente sistematicamente utiliza aquela unidade de saúde. E, portanto, a flexibilidade organizacional dos hospitais deve ser, digamos, um ponto de agenda presente de cada organização e, neste caso, de cada hospital. Finalmente, a sexta tese, que é a perspectiva de valor em termos de inovação em saúde, foca-se sobretudo em resultados, e a unidade para medir esse valor traduz-se em integração das respostas às necessidades em saúde. Ou seja, as duas palavras-chave aqui são valor e são integração. Por um lado, valor no sentido que nós devemos ter uma percepção de que o valor em saúde é aquilo que interessa verdadeiramente, portanto, o resultado final, por um lado, e por outro lado, que esse resultado final só se identifica através de uma visão sistémica de todo o conjunto de intervenções. O exemplo da diabetes e do programa Diabetes que a Fundação Carlos Gulbenkian promove e incentiva é provavelmente um bom exemplo. Eu não estive cá na apresentação do programa, mas deve ser provavelmente um bom exemplo daquilo exatamente que o autor está a dizer e daquilo que eu tento reproduzir. Ou seja, o valor que se pretende identificar é um resultado final que deve ser um resultado virtuoso, e o resultado virtuoso é, de preferência, evitar a doença. E a segunda questão fundamental é exatamente essa, a integração. Quer dizer, não faz sentido nós sermos muito bons na promoção da saúde, ou sermos muito bons apenas nos cuidados hospitalares. Nós temos de ser muito bons em todo o ciclo que vai promover e vai conferir valor à saúde. E, portanto, aqui o autor chama a atenção, mesmo que seja de uma forma tautológica, mesmo que tudo isto já esteja dito. Aliás, este é um aspecto que me parece importante no livro do Casimiro, tanto simples, já o conheço há bastante tempo, desculpem a ausência de títulos, que é o facto de este livro arrumar as ideias. Se me perguntarem, traz alguma ideia subversiva? Não traz nenhuma ideia subversiva. E se calhar eu gostaria de um pouco mais de caráter radical em algumas das suas afirmações ou numa das suas propostas. Agora, o que é importante neste livro é que ele é um livro que arruma as nossas ideias. E mesmo que as nossas ideias lá estejam, ele diz-nos de uma forma clara como é que tudo isto se deve desenvolver. E, portanto, como este é um dia de festa e não há nada pior do que um tipo aborrecido para estragar a festa, é melhor ser breve e dizer em síntese o que é. Que este é um texto erudito e, portanto, desenganem-se aqueles que procuram um texto levezinho que se lê na praia, embora
esse aspecto agora esteja um bocadinho ultrapassado. Portanto, é um texto erudito, resultado de muitas leituras, muitas reflexões e também muita experiência, apesar de só ter cabelos pretos, da experiência que o autor tem. E experiência, curiosamente, em vários continentes, que dá digamos, um entendimento plural a tudo isto. Portanto, este texto é um texto português, escrito em português, é a única condição que o prémio António Arnaud coloca, é que o texto seja escrito em português, portanto, pode ser um cidadão do mundo a fazê-lo, a escrevê-lo, desde que o escreva em português, mas este é um texto de um português, mas de um português que tem mundo, e o Casimiro, na verdade, tem mundo. Foca a sua atenção nos hospitais, embora não seja um livro sobre hospitais. Ele poderia, há pouco referi o exemplo das unidades de saúde familiar, ou o exemplo da diabetes, ou o outro qualquer exemplo, que é um exemplo que ultrapassa a fronteira do hospital, mas ele foca fundamentalmente a sua atenção nos hospitais. Portanto, não desenvolve soluções concretas. Portanto, quem está à espera de soluções concretas para a inovação organizacional, ou para a cooperação, ou para o que quer que seja, não temos aqui situações concretas, nem temos aqui receitas. Temos, sim, ideias bem organizadas, mas não propriamente soluções concretas. Portanto, é um trabalho de raiz académica, mas que deve ser lido por todos os que se interessam pelos temas da inovação em saúde. É uma boa leitura, é um guião para a mudança. A frase que eu escrevi há 10 minutos não, há uma hora atrás, foi guião para a mudança. Isto é um bom guião para a mudança. E, portanto, é uma boa leitura para os políticos, em especial para quem vai preparar uma estratégia para a saúde. Muito obrigado e parabéns.